Olá, preparados para mais uma viagem? Vamos discutir hoje Freud e a religião. Esse é um assunto que sempre me chamou muito a atenção. Particularmente, gosto bastante de estudar, ler sobre a relação entre psicanálise e a religião. E Freud, esse é um paradoxo, né? Muitas pessoas não conseguem entender como um ateu convicto como Freud se interessou tanto sobre o assunto da religião. Ele, na verdade, em 1927, ele até escreveu um livro dedicado ao estudo da religião, a uma psicanálise da religião. É o livro O Futuro de uma Ilusão. Mas ele já havia tocado na questão da religião até anterior a esse escrito. Ele discutiu em 1907, em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, também alguns elementos muito interessantes vinculados à religião. Na verdade, para que vocês entendam por que um ateu teve, paradoxalmente, tanto interesse pela religião, é importante entender que a religião, no sentido epistêmico, no sentido de estudo acadêmico, não está ligado só propriamente ao campo religioso. Um ateu, ele pode estudar, por exemplo, a religião para entender os fundamentos humanos, psicológicos, os fundamentos sociológicos, antropológicos da religião. Na verdade, ao estudar uma psicanálise da religião, o que queremos é exatamente entender mais esses aspectos humanos. Por que o afeto religioso é tão comum? Algumas pessoas afirmam ser até universal, e parece que isso faz sentido. Em praticamente todas as culturas, nós encontramos algum tipo de religião, um resquício, por mínimo que seja, de religião, de crenças sobrenaturalistas. Então, notem que, nesse sentido, a religião não pode ser um fenômeno desprezado. Não pode ser um fenômeno deixado só àqueles que querem crer. Há necessidade também de um estudo mais acadêmico, de um estudo mais profundo. Foi o que o Freud tentou fazer inicialmente no livro O Futuro de uma Ilusão, livro de 1927, como há pouco disse. Neste livro, Freud estuda as raízes, o início dos sentimentos religiosos. E ele chega a uma conclusão muito interessante e ainda pode-se pensar essa ideia freudiana como talvez uma das melhores ideias para interpretar o surgimento do afeto religioso. Na verdade, para Freud, o sentimento religioso não é verdadeiramente, essencialmente, um sentimento religioso inato. Nem haveria um sentimento religioso nesse sentido universal. Segundo Freud, o sentimento religioso seria um epifenômeno, um efeito colateral, algo que surge em desdobramento de um sentimento anterior e mais profundo. No Futuro de uma Ilusão, ele trabalha com a hipótese de que o sentimento religioso é criado pelo sentimento abissal de desamparo que os seres humanos sentem. No sentido, diríamos, geral, nesse sentido maior, é interessante pensar a vinda do ser humano
aqui neste mundo como uma espécie de surgimento precário. Como diria Malinowski, o ser humano é um ser em carecimento. É um ser muito pouco habilitado, por exemplo, a viver sozinho. É por isso que a sua infância demora tanto tempo. O ser humano é um ser muito dependente. E no sentido da civilização, ele depende particularmente dos seus pais, dos agentes culturais primários, que dão suporte, dão amparo, fazem com que a criança se desenvolva, tanto fisicamente como também psiquicamente. Não devemos esquecer que a criança pequena é 100% dependente de seus pais. Se for deixada só, simplesmente morre. Então, notem que essa ideia de desamparo está vinculado exatamente a essa precariedade da vida humana. Freud assinala, no Futuro de uma Ilusão, que um ser tão frágil, ele precisa de proteção, ele precisa de ajuda da parte de adultos maiores. Nesse mesmo sentido, o ser humano nunca consegue se emancipar totalmente, ele fica sempre dependendo. Dependerá da cultura, dependerá de vínculos primários, como os vínculos familiares. Ele nunca deixará a ideia de dependência. É lógico que ele vai diminuir essa dependência, mas ele nunca se tornará um ser totalmente independente. E para Freud, é essa dependência, esse sentimento de carecimento, de precariedade, de inconformidade existencial, que vai fazer com que aquela criança, agora adulto, repita o mesmo modelo de vinculação que teve com os seus pais. Para explicar de uma forma mais simples, a criança transforma em deuses os seus pais. Deus, para Freud, nada mais é de que o pai. Poderíamos aí juntar os dois, o pai e a mãe, mas ele vai frisar mais a figura do pai como uma transformação para um ser invisível e divino. Daí entender que a mesma precariedade, as mesmas dificuldades da infância, quando sentidas num sentido análogo na vida adulta, o indivíduo buscará, mesmo que inconscientemente, a ajuda de um pai divinizado. Vejam que a fórmula aí é um tanto simples. A fórmula é que o adulto transforma em um Deus aquilo que lhe serviu como amparo material na sua infância. Deus nada mais seria de que a reedição dos nossos pais, a reedição dos vínculos que tivemos com os nossos pais. Ele vai até dizer que logo cedo a criança percebe que ela barganha, ela ganha maior integração, ganha o favor dos pais, a proteção dos pais, através do amor. Ela logo percebe que fazendo aquilo que os pais querem, realizando algumas das suas imposições, os pais se vinculam, se ligam mais profundamente a ela. Em outros termos, ela logo se transforma numa chantagista. Ela logo percebe que se fizer a vontade dos pais, ela é protegida, ela é atendida. Pelo menos esse é o ponto de vista dela, né? E, de uma forma análoga, isso acontece na religião. Para Freud, a criança, agora, né, como adulto, está na expectativa de ser protegido, de ser ajudado.
E qualquer pessoa, mesmo sem estudar profundamente, né, o fenômeno religioso, pode perceber o quanto a religião está ligada a essa ideia de proteção. O quanto as pessoas se comportam como se fossem bebês buscando a ajuda divina. Basta uma crise, basta algo, né, perturbador tocar a nossa alma e lá está o indivíduo pedindo proteção, ajuda. As diversas religiões, as milhares de religiões existentes, segundo Freud, existiriam basicamente para esse tipo de consolo. Seria uma espécie de compensação psíquica. Aquilo que é deficitário, aquilo que é precário, aquilo que nos ameaça, é de alguma forma contido psiquicamente a partir da ilusão religiosa. Para Freud, a religião é pensada como uma ilusão porque a base da religião seriam ficções, crenças criadas pelos seres humanos, uma visão infantilizada do sobrenatural. Vejam como isso faz sentido. Veja como Freud, interessantemente, vai descortinar, vai mostrar como o afeto religioso serve para compensar aquilo que nós não podemos realizar de maneira absoluta nesta vida terrena. Pensem, numa vida como a nossa, uma vida social cheia de contradições, cheia de ameaças, é muito bom pensar em um mundo que parece que irá realizar de forma perfeita a justiça, o bem, todos os anseios, né, mais caros do nosso coração serão realizados numa espécie de paraíso. Mas para Freud, esse desejo é um desejo pueril, infantil, que mostra bem as características de desamparo do ser humano. Ele nunca se livrará dos seus deuses, ele nunca irá além dessa dependência. Essa é uma questão até interessante, eu brinco às vezes com os meus alunos, que Freud, por um certo tempo, ele pensa a religião como um positivista, um racionalista. A religião estava caminhando para a sua anulação. Ela, com o tempo, iria deixar de existir quando o homem se tornasse puramente racional. Mas com o passar do tempo, ele vai abandonando essa visão ingênua. Já no mal-estar na civilização, ele tem uma visão muito contrária. Texto que ele escreveu em 1932. Ele vai dizer que a religião está para o homem como também estão as suas ilusões, a sua dependência de algumas compensações mentais, psíquicas. E ele já conseguia entender que a religião iria ter uma concomitância eterna com a chamada razão. A religião não seria vencida finalmente pela razão. Por quê? Porque nós sempre seremos dependentes emocionalmente. Talvez nós podemos repensar o tipo de religião. A religião vai ser modificada, vai ser transformada, mas o homem nunca estará sem as suas superstições, sem as suas crenças sobrenaturalistas, porque ele depende dessas crenças para se sustentar também mentalmente, psiquicamente. É como se a religião fosse uma espécie de sedativo. O próprio Freud diz isso no texto. É uma espécie de sedativo, de narcose. É algo que o indivíduo usa para se sustentar, para não se desmanchar frente a todas as ameaças que o atingem durante a sua vida material.
É até algo que leva à brincadeira de que é mais fácil a psicanálise deixar de existir do que a religião. Por quê? Porque nós sabemos o quanto os seres humanos se inclinam para o lado da fantasia, o quanto eles buscam crenças doces, crenças que possam consolar. Nós não gostamos tanto da verdade como nós imaginamos. Quando você tem uma verdade que te machuca muito, a coisa mais básica no psiquismo é tentar negar, rejeitar. Daí a religião ter ainda muito tempo na Terra. Exatamente por causa desse nível de carecimento abissal que nos sustentam como seres humanos, que nos dão base para existir em relação com o mundo, em relação com tudo aquilo que está no nosso entorno. Infelizmente, vou ter que terminar. Vou voltar a esse assunto um outro momento, é muito interessante o assunto, por isso merece, né, um retorno. Farei isso à frente. Se você gostou, deixa o seu like, convide outras pessoas, comente o vídeo, isso nos ajuda bastante no engajamento e crescer também no status do Google, tá certo? Então faça a sua parte para que você possa nos ajudar também a crescer e atingir outras pessoas. Eu não posso esquecer, nós estamos com o curso de formação em psicanálise. Nós iniciamos recentemente, então você que quer se tornar um psicanalista, você que quer conhecer, né, os requisitos para se tornar um psicanalista e tem o curso superior, é só ligar, nós vamos deixar aí o telefone, né, na descrição, liga e conversa com a nossa coordenadora, a Val. Um abraço e até a próxima vez.